Olá, meus amigos do portal jurídico Bebendo Direito. Vamos falar hoje de um tema importante e que está sendo muito debatido atualmente. Em relação à prisão preventiva, a gente já falou em vídeos anteriores quais são os requisitos, os pressupostos e as condições da própria prisão preventiva. O que a gente vai tratar aqui hoje é lembrar que a prisão preventiva ela é uma modalidade de prisão provisória e ela só deve ser decretada em situações excepcionais. Por quê? Porque como uma modalidade de prisão provisória, ela deve ter muito bem fundamentados os seus pressupostos, seus requisitos e suas condições, porque ainda nós não temos uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Razão porque, nós mais uma vez repetimos, ela é uma prisão excepcional. E em razão disso, caso as medidas cautelares, principalmente do artigo 319 do Código de Processo Penal, monitoração eletrônica, afastamento do sujeito, fixação de fiança, vários tipos de medidas cautelares de diversa prisão. Se elas não forem suficientes para aplacar aquela situação do sujeito ali que foi pedida a prisão dele, se não for suficiente, aí sim a autoridade judicial vai se valer desta possibilidade de decretação de uma prisão preventiva, desde que devidamente provocado, seja através de requerimento do Ministério Público ou de representação do delegado de polícia. O que a gente quer lembrar aqui é que dentro da própria prisão preventiva, nós vimos aqui os pressupostos, os requisitos e as condições, há uma modalidade, há uma situação, melhor dizendo, muito específica que veio com o pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe uma previsão no artigo 316, parágrafo único, falando que há uma necessidade a partir de agora de que a prisão preventiva ela seja revista a cada 90 dias com fundamentos para indicando que aquele sujeito precisa continuar preso via prisão preventiva. Ou seja, foi decretada uma prisão preventiva, já em tese não se pode deixar de maneira indefinida no tempo aquela prisão vigorando. O que se deve fazer a cada 90 dias é que o juízo dessa causa ele deve revisar essa prisão a cada 90 dias para verificar, através de maneira fundamentada, que aquele sujeito deve permanecer preso. A grande celeuma que trouxe é que recentemente o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, ele determinou a soltura de um traficante conhecido como André do Rap, em razão de ter ultrapassado o prazo de 90 dias da prisão preventiva dele. E aí foi objeto de várias críticas e o STF foi instado a se manifestar. Tanto é assim que o próprio Luiz Fux, ministro-presidente do STF, ele suspendeu a decisão do Marco Aurélio, jogou essa decisão para o Pleno, e o Pleno assim decidiu também, falando da seguinte forma: olha, esses 90 dias que o pacote anticrime trouxe em relação à necessidade de revisão periódica da prisão preventiva, quando se ultrapassa os 90 dias, não por si só vai determinar a liberação automática daquele sujeito, mas o juiz vai ser instado a ter que se manifestar o porquê que essa prisão ainda está sendo mantida. Então, não vai ter uma ideia de revogação automática com esses 90 dias, mas a própria lei já fala que deu os 90 dias, a fundamentação não foi suficiente ou não foi feita essa revogação, essa revisão desta prisão, nós vamos tratar de uma prisão considerada ilegal. Até porque vamos lembrar de uma situação. Prisão preventiva é prisão provisória. É uma prisão que não é prisão pena. Não sendo uma prisão pena, o sujeito, de acordo com a Constituição Federal, é considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, para a gente fixar, nós vamos lembrar o seguinte: prisão preventiva como uma prisão provisória é uma prisão que, embora não comporte prazo, ela deve ser revista pelo juiz a cada 90 dias para verificar se ainda estão mantidos os motivos, os fundamentos, os requisitos, as condições que determinaram aquela prisão em determinado momento. Bacana? Então, com isso, fica dessa dose do Bebendo Direito de hoje para vocês. Prisão preventiva é algo que deve ser estudado, analisado e observado, mas deve ser observado também a sua excepcionalidade. A dose do Bebendo Direito é essa hoje. Um abraço, até mais.